Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Este programa que veio do coração de Deus para juntos estudarmos a sua palavra. Como é maravilhoso tomar a Bíblia em nossas mãos, lê-la e compreender. E entender aquilo que Deus está nos falando e mergulhar no que o Senhor quer falar ao nosso coração. Bem, nesta série de programas queremos estudar a carta aos Hebreus. Uma carta muito especial que está ali bem no final do Novo Testamento. Estudando a carta aos Hebreus é o tema do nosso programa de hoje. Quero que você tome a sua Bíblia, quero que você abra nesta carta e vamos ver o que Deus quer nos falar no programa de hoje. Está pronto? O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que para estudar a palavra de Deus, você pode às vezes apenas ler, você pode ler e refletir, você pode ler, estudar e refletir. A palavra de Deus ela é tão rica, ela é tão maravilhosa. A própria palavra nos diz para nós ruminarmos, para nós lermos, compreendermos, estudarmos e estarmos novamente meditando naquilo que o Senhor nos fala. Assim é para com toda a Escritura. E queremos ver aqui sobre a carta aos Hebreus, estudando esta carta, já vimos que não sabemos quem foi o seu autor. Sabemos que ela foi destinada aos hebreus, ao povo de Israel, mas aos hebreus ou aos judeus cristãos. Foi escrita com a finalidade de levar o povo de Deus, os judeus que se converteram, a não terem medo de viver a sua fé, a não voltarem atrás, a perseverarem e a saberem que em Cristo nós temos a revelação de tudo que está na antiga aliança, a revelação de Deus para nós. Então, em que data esta carta foi escrita? Certamente foi escrita antes da destruição de Jerusalém e do templo, que aconteceu no ano 70 ou 72 da nossa era, quando o general Tito invadiu Jerusalém, invadiu e destruiu completamente a cidade. E destruíram de tal forma o templo, aquele templo maravilhoso que Herodes levou 46 anos para construir, para reformar, para ampliar, porque ele tinha sido feito ou reconstruído depois de Babilônia, mas era tão simples diante da grandeza do que tinha sido o templo na época de Salomão. E agora, reconstruído ali por Esdras, na época de Neemias, reconstruído por Esdras e os profetas Ageu e Zacarias estavam ali levando o povo a contemplarem a obra que estava sendo feita, a perseverarem, a adorarem ao Senhor, dando o seu melhor na construção ou na reconstrução do templo. E Herodes, então, era um edomita, ele levou 46 anos trazendo mármore de Carrara, trazendo mármore, trazendo as belezas para impressionar Roma e impressionar também os judeus. E aquele templo majestoso, aquele templo tão grande, tão lindo, que os próprios discípulos disseram: Mestre, olha que obras, que construções, contempla Jesus, que coisa linda! Olha! E Jesus disse: vedes tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E assim foi. Roma destruiu completamente. Não ficou daquele templo pedra sobre pedra. Hoje você vai à Grécia e você vai ao Partenon, você encontra lá tantas coisas ainda daquela época, até antes de Cristo. Estão lá
o que Paulo viu lá no Areópago, o que Paulo viu lá no Partenon, mas em Israel, do Templo de Salomão, do templo reconstruído por Esdras, não sobrou pedra sobre pedra. Não ficou. Então, esta carta, ela não nos fala sobre a destruição de Jerusalém. Não fala da destruição do templo, dando a entender que tanto o templo quanto Jerusalém estavam de pé quando a carta foi escrita. E se o templo e Jerusalém foram destruídos no ano 70, é certo que a carta aos Hebreus foi escrita antes do ano 70 da nossa era. Ela pode ter sido escrita por volta de 64 depois de Cristo, quando houve uma grande perseguição do imperador romano Nero, pois nos fala sobre as perseguições enfrentadas pelos cristãos. Uma das maiores foi Nero. E nesta grande perseguição, diante desse imperador tão mau, tão sanguinário, morreu o apóstolo Paulo. Paulo foi condenado por Nero, foi decapitado a mando de Nero. Então, esta carta sugere essa data, por volta de 64 depois de Cristo, antes, ou seja, antes da destruição do templo e de Jerusalém. Ela foi escrita nesse período. E continuando, vamos ver aqui, olha, em Hebreus capítulo 10, 32 e 34, quando fala sobre as perseguições, nós lemos assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Nesse texto, nós podemos ver o escritor da carta aos Hebreus falando sobre as perseguições, sobre o espólio dos seus bens. Quando Roma prendia um cristão, tomava os seus bens. Prendia um homem cristão, a loja dele, a sua pequena empresa, eram confiscados por Roma. A sua casa, os seus bens, o seu sítio, o seu campo, a sua casa de alvenaria na cidade, tudo era confiscado por Roma. Por isso, o apóstolo Paulo vai levantar ofertas para os hebreus, ofertas para os judeus, porque quantos cristãos mortos, as suas viúvas ficavam completamente desamparadas. Então, como aqui o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, nos fala de perseguição, nos fala que depois que eles foram iluminados, depois que se converteram, depois que conheceram a Cristo, eles foram passar por lutas e sofrimentos. Lutas, opróbrio, vergonha na tribulação, vergonha, apanhando, sendo preso, sendo maltratado, sendo torturado, apanhando, açoites, varas e às vezes até a morte. E ele diz, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Ou sofrimento na pele, ou sofrendo pelo sofrimento de um irmão, de um querido irmão que estava passando por isso. Então, nós vemos aqui que o contexto em que foi escrita a carta aos Hebreus era já esse contexto de perseguição, mas ainda estavam de pé o templo e Jerusalém. Bem, vamos continuar estudando a carta, vamos ver qual foi o seu contexto e o propósito para essa carta ter sido escrita. O contexto era de grande perseguição ao povo de Deus. E a carta foi escrita para fortalecer
e incentivar os cristãos a perseverar. Este era o propósito. Seja Paulo, seja Lucas, seja Barnabé, seja Apolo, seja Priscila, seja quem for que escreveu esta carta, na unção do Espírito Santo foi escrita, o propósito era fortalecer os irmãos para perseverarem. Não parem, não desistam, não desistam. Olhem para frente, olhem o galardão que os aguardem. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus, para quem é o nosso Mestre, quem é o nosso Salvador. Então, o contexto é esse, um contexto de perseguição, e o propósito é fortalecer os nossos irmãos. Esta carta abre o entendimento de que Cristo cumpriu toda a lei e as profecias do Antigo Testamento. Não há uma profecia sequer do Antigo Testamento sobre o Messias que não tenha sido cumprida em Jesus, Jesus de Nazaré. Claro que o Senhor prometeu, quando Ele subiu aos céus, Ele prometeu que Ele haveria de voltar. E há promessas, há profecias que estão para se cumprir, de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de Jesus reinando sobre toda a terra, e nós estaremos reinando com Ele. Então, o propósito é esse, trazer um entendimento de que Cristo, Jesus de Nazaré, é o Messias prometido, e de que Ele cumpriu toda a lei, e Ele cumpriu as profecias. Esta carta exorta os cristãos a cumprir o seu chamado e amadurecê-los na fé. Então, esta carta produz esse chamado, olha, vai em frente, cumpre o seu chamado, faz aquilo que Deus te chamou para fazer, seja sal, seja luz. E esta carta exorta cada cristão a cumprir o seu chamado. E o tema? Qual é o tema da carta aos Hebreus? 4 temas vamos ver aqui. O primeiro, Cristo é completamente suficiente para a salvação. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro que derramou seu sangue na cruz do Calvário para trazer o perdão e a salvação para todo aquele que nele crê. Jesus é o Salvador, o nosso Salvador. Somente no seu nome há poder para salvar aqueles que quiserem. Segundo, a nova aliança é superior à antiga aliança ou à primeira aliança. A aliança do Senhor, a nova aliança, é superior. Ela é completa, ela se realiza, ela é a consumação da vontade de Deus no plano eterno de salvar o homem. Terceiro, o viver pela fé é superior ao viver pelo legalismo. Viver pela lei trazia uma frustração, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas viver pela fé, pelo Espírito Santo de Deus, podemos cumprir a lei, podemos viver a vontade de Deus, podemos fazer com alegria o coração do Senhor sorrir, porque o Espírito Santo habita em nós. E Ele nos lava, nos limpa, e Ele nos traz a perseverança, a graça e a presença de Deus em nós. O quarto tema, os cristãos devem preservar e amadurecer em sua vida espiritual. É isso aí. Os cristãos devem preservar a vida espiritual, guardar-se puros e devem amadurecer, se tornar maduros espirituais. E então, vamos ler esta carta, vamos orar, feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me, encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a fazer a Tua vontade. Dá-me entendimento da Tua palavra para que eu compreenda cada palavra e possa cumprir a Tua vontade. Ó Senhor, eu me entrego a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho,
para cumprir a tua vontade aqui na terra e para sempre. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Teu Espírito Santo, a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria. Receba fé. Receba, ó Deus, o entendimento da Tua vontade. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse das bênçãos do Senhor. Leia a palavra, guarde e viva em santidade na presença do nosso Deus. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!